Bom pessoal, eu me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e neste vídeo aqui a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Vou montar uma carteirinha de fundos imobiliários junto com vocês. E eu queria já deixar claro aqui a minha visão sobre fundos imobiliários e o cenário atual. A gente está passando por um cenário de alta de juros, muito provavelmente a gente vai ter mais uma pernadinha de alta aí na Selic, provavelmente indo para os 13,75 ou quem sabe não, a gente pare por aí. Vamos saber na próxima reunião do Copom, mas o importante aqui é deixar claro que se a gente passar por um cenário de recuo de juros, muito provavelmente esse cenário melhora para os fundos imobiliários. Mas independente disso, eu busco fundos de qualidade, eu não quero comprar qualquer coisa aí. Então se você acompanha aí a internet, se você vê aí qualquer indicação, você vê que tem gente indicando fundo porque está com valor patrimonial abaixo, que não sei o que tem uma vacância de tanto, não vai vagar tanto, enfim. Aqui o meu foco vai ser fundos de qualidade. A minha premissa é bem simples. Se no cenário ruim esses fundos continuaram entregando, continuaram performando bem, continuaram com grande percentual de ocupação, muito provavelmente num cenário melhor esses fundos devem continuar entregando. Então não estou procurando aqui a oportunidade ou aquele fundo que vai explodir, que vai bombar. Não, muito pelo contrário, eu estou procurando aqui coisa de qualidade que vai me dar renda aí no longo prazo. Então eu busco aqui uma rentabilidade superior à inflação no longo prazo. Acho que se você está querendo dar porrada, se você está querendo aí dar uma especulada, eu acho que fundos imobiliários não é o caminho. Você vai encontrar coisa muito mais interessante na bolsa de valores. Então você vai encontrar empresas aí negociadas abaixo do valor de caixa, empresas negociadas aí a múltiplos de Covid. Então você tem muita oportunidade lá esperando, tentando dar essa porrada. Então nos fundos imobiliários eu estou focado em montar uma carteira de muito mais qualidade. Uma carteira diversificada e focada em ativos de qualidade. Vamos falar aqui do primeiro fundo que a gente vai colocar na nossa carteira, que é o BTLG11, um fundo de logística do BTG. Quando o pessoal vai investir em fundos imobiliários, todo mundo olha o yield. E o que menos importa aqui na minha visão é o yield. O yield pode mudar amanhã, pode mudar ao longo do tempo, pode deixar de ser interessante por conta de uma alta de Selic, pode deixar de ser interessante por conta de uma alta de inflação, enfim. Vários fatores podem tirar a relevância do yield, então acho que a gente deve olhar para outras coisas. Então quando a gente olha aqui no fundo de logística, eu quero isso, eu quero uma quantidade grande de ativos, né? Então aqui, a gente está vendo aqui a apresentação do BTLG11, onde estão a localização dos seus ativos, dos seus galpões, enfim. Então a gente tem aqui Mauá, Jundiaí, Forte, Ribeirão, Fortaleza, tem tudo aqui onde eles estão com as aplicações das empresas. A gente tem uma perspectiva de 5, 6 anos desse aluguel, que esse aluguel vai ser renovado, que pode ter uma vacância, enfim, essa é a média do fundo, 5,6 anos. A grande maioria dos ativos desse fundo aqui está na região de São Paulo, a gente está vendo aqui 94% na região de São Paulo, o que é bom, a boa parte do PIB está lá. Seguindo um pouquinho aqui, a gente vê aqui um pouco da sua diversificação. Ele tem aqui os inquilinos em vários segmentos, desenvolvimento, logística, e-commerce, varejo, celulose, enfim, diversos segmentos. Isso é interessante. A gente tem aqui um indexador desse ajuste do aluguel, que é IPCA 89% e 11% IGPM. E a gente tem aqui o tipo de contrato, né? Contrato atípico e típico. O contrato atípico é aquele contrato mais longo que pode durar mais do que 5 anos, tá? Já os contratos típicos são contratos mais tradicionais com período de 5 anos ou inferior. Existe sim uma certa vacância aqui, na casa dos 3%, a gente está vendo aqui, 97% em maio, e a gente tem aqui uma alavancagem financeira também, dentro aí da margem esperada, nada muito pesado, mas ele já está amortizando sim, e já está com perspectiva de baixar isso aí para baixo dos 10%, tá? Então é um fundo, gente, que no geral é bem diversificado com bons imóveis. Quando a gente investe em fundos imobiliários, parar de ficar sonhando no que vai acontecer e a gente tem que olhar o que tem. Então não é, porque tem um prédio que é muito bom e está com vacância. Se é muito bom, não é para ter tanta vacância, né, gente? É para estar ocupado. Então a gente tem aqui um fundo imobiliário de logística com vários ativos interessantes em regiões boas e que eu tenho perspectivas, claro que pode sim acontecer uma vacância maior, pode sim daqui a 5, 6 anos perca algum contrato, enfim, tudo pode acontecer, tudo existe o risco. Mas como existe uma quantidade grande, são 16 ativos em uma região
onde estão concentradas a maior parte daí da receita do PIB do Brasil, eu acho bastante interessante o fundo. Eu acredito que isso diminua o risco no seu longo prazo. Então a gente está aqui mostrando aqui a receita do fundo, os ativos que ele tem, seria o seu portfólio atual, né, os seus galpões, na região de Ribeirão Preto, Jundiaí, enfim, cada um você pode analisar isso com mais calma, olhando os dados do fundo no próprio site da Bovespa, tá? Todos os fundos imobiliários são obrigados a distribuir essas informações para todo mundo. Então você consegue acessar esses dados diretamente aí do site da B3. Então é isso, não vou passar por detalhes de cada imóvel aqui, você pode dar uma estudada nesses dados aqui que estão disponíveis para qualquer investidor. O importante é que são imóveis bem localizados e com boas perspectivas, que muito provavelmente deve continuar sendo ocupado no longo prazo. É isso que a gente busca aqui, sem inventar roda. Não estou procurando grandes oportunidades no fundo imobiliário, porque para mim não tem. Acredito que qualquer oportunidade que possa ocorrer nos fundos imobiliários, efetivamente vai ser muito mais do cenário macro do que efetivamente de um trabalho de gestão ali, de alguma mudança que aconteceu. A grande maioria dos fundos estão no preço, na minha visão, ok, tá? Bom, agora eu vou falar sobre um fundo de papel. O fundo de papel normalmente são os mais queridinhos aí dos investidores, porque eles querem um yield alto, né? Então, normalmente os fundos imobiliários que pagam maior yield são aqueles fundos de papéis, aqueles fundos que não têm muitos ativos. Nesse caso aqui dessa carteira que eu vou montar, esse vai ser o único fundo com ativos em papel, tá? Todos os outros fundos que eu vou falar aqui são fundos de tijolo, são fundos de economia real aí, que tem tijolo, cimento, concreto, tá construído, tá em pé. O fundo de papel, gente, o que me preocupa é que a gente tem que ter na carteira, não é para você não ter na carteira, você tem que ter um fundo imobiliário de papel em sua carteira, o que a gente não pode é concentrar demais. E o que me preocupa é com essa taxa elevada de juros que a gente está passando aí, muitos desses ativos tem uma dívida alta a ser paga e eu acredito que isso é um risco, tá? Então eu não concentraria de forma nenhuma meus fundos imobiliários em muitos fundos de papel. E a gente tem que ficar atento que apesar do fundo ser de logística, ele tem alguns papeizinhos ali, tá? Então você vai pegar vários fundos ali que vão ter 97%, 98%, 95% de sua composição em imóveis de tijolo e uma parte ali do seu caixa, uma parte ali tem algumas aplicações em fundos de papel. Então, é bom ficar atento para você não ficar com muito ativo de papel aí nos seus fundos imobiliários, tá bom? A gente vai falar aqui do KNSC11 e é muito simples investir em fundo de papel. Por que é muito simples? Porque é o mais difícil de todos, tá, gente? Você analisar aqui crédito privado, analisar cada título é um trabalho gigantesco e muito profissional. Então, eu digo que é o mais simples. Por quê? Porque 99,9% da população não sabe fazer esse trabalho. E a gente tem que ser humilde e assumir. A gente não sabe identificar qual é o bom crédito, qual é o crédito, analisar o risco. Isso é um trabalho extremamente complicado. Então, por que o trabalho é bem simples? Porque aqui o foco é na gestão. Você vai contratar aqui um bom gestor e você vai confiar no trabalho dele. Porque você não vai fazer o trabalho de ficar analisando cada risco de crédito de cada título imobiliário que tem ali. Então esse aqui é o trabalho mais simples. Eu escolhi o KNSC11 porque eu gosto da gestão da Kinea, eu confio na gestão deles, então vou deixar eles fazerem o trabalho de selecionar os melhores ativos de papel aí para o meu fundo. Então você confia a seleção dos ativos aqui a um gestor e na minha carteira eu vou colocar o KNSC11 aí. Aqui está a alocação dele por setor, 6% em shopping, logístico, uma parte de escritório e uma boa parte em residencial. Está diversificado aqui 60% em PCA, 32% em CDI e 8% na Selic, aí, os seus indexadores dos seus títulos. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente vai ver aqui algumas informações e está aqui toda a sua carteira de ativos, tá? São quase 50 títulos de papéis, ou seja, está bem diversificado, são 49 para ser exato, então está bem diversificado entre diversos títulos de papel e tem alguns fundos imobiliários ali, um percentual bem pequeno aí do fundo. 97% do seu fundo está em títulos de papel. Então, é basicamente isso a seleção que você faz com o fundo de papel. Não fique inventando. Você não vai conseguir analisar de forma correta cada título desse, identificar o risco de crédito, identificar como funciona. O importante é ter uma carteira bem diversificada e confiar no trabalho de gestão. Então, nesse caso, KNSC11 é um dos ativos que a gente vai ter em carteira. Seguindo aqui, a gente vai para o segmento de shopping. Então, aqui no segmento de shopping, de fundos imobiliários de tijolo, de shopping,
a gente vai para o XPML11, é um fundo que, na minha visão, tem diversos shoppings interessantes. Então, boa parte do seu capital está em imóveis, 92% aqui. A gente está vendo aqui a carteira de ativos, 92% estão em imóveis, estão em tijolo, então a grande maioria do seu ativo, do seu patrimônio estão em imóveis. Tem um pouquinho ali em TRI, um pouquinho em FI, mas no geral é um fundo que está boa parte em shopping. Shopping foi um dos ativos que sofreram bastante nessa pandemia, né? Desde a pandemia não conseguiram se recuperar por todo. A gente vê as ações também na Bolsa de Valores sofrendo no segmento. Então esse é um setor que foi um pouquinho castigado aí nos últimos anos, tá? Ainda assim, eu acho um bom negócio você ter um percentual, você ter uma parcela em fundos de shopping, tá bom? E nesse caso, na minha opinião, o XPML11 é um bom candidato. Ele tem uma das maiores vacâncias dos nossos fundos que a gente está trabalhando aqui, está na casa dos 4%. Existe um caso aqui de inadimplência, existe um risco um pouco superior a alguns outros tipos de negócio, então a gente tem que entender que esse fundo aqui tem um pouquinho mais de risco do que os outros que a gente colocou. Claro que tudo existe risco, tá? Não existe esse papo de não existir risco, todos os ativos que a gente vai investir têm risco, e no caso do shopping tem um grau um pouco maior de risco. Então a gente tem aqui diversos administradores dos shoppings, a JHSF, a Alliance, a BR Malls, enfim, a gente tem vários administradores do shopping. Aqui se você seguir aqui, você vai ver a aquisição de cada shopping, a região que cada um tem, o portfólio, né? Então a gente tem aí em São Paulo uma boa quantidade, no Rio, Minas, Bahia, enfim. Os seus shoppings aqui na região de São Paulo são shoppings com poder aquisitivo maior, então é um caso interessante. Então você consegue ver todos os ativos que esse fundo tem aqui na sua demonstração que tem lá na B3. Então, no caso de shopping, fundos imobiliários de shopping, a gente fica com XPML11. Seguindo aqui, a gente vai para um fundo aqui de lajes comerciais, que seria o VINO11, tá? Esse é um fundo que tem diversos imóveis, tá? Tem a participação em mais de 10 imóveis, mais de 86 mil metros quadrados. E o que é interessante aqui nesse fundo? É um fundo que está com uma vacância bem baixa. Você vai procurar aí hoje, talvez o segmento de lajes comerciais é o que tem mais vacância. Você vai encontrar fundo com 40%, com 50% de vacância, que acabou sendo um pouco castigado aí na Bolsa de Valores. E ele não, é um fundo que conseguiu manter aí o seu número bem. Eu diria que a qualidade dele aqui é a qualidade dos seus inquilinos e a qualidade também dos seus contratos, né? Então, boa parte aqui dos seus contratos, mais de 50%, está com a própria 20, tá? Tem a Globo, tem a Vitacom, enfim, tem várias empresas aqui que eles têm o aluguel dos seus imóveis. A maioria dos seus contratos são contratos atípicos. Que são contratos atípicos, aqueles contratos com prazo maior de 5 anos. Então a gente pode esperar uma longevidade maior aí na receita, menos surpresas, então isso dá um pouco de segurança nesse momento turbulento, nesse possível momento de recessão, a gente não sabe como vai ser. E você ter um fundo com contratos longos favorece um pouco essa estabilidade. Então 71% dos seus contratos são atípicos. Boa parte dos seus imóveis, 70% aí está em São Paulo, o resto está no Rio de Janeiro, e a gente tem diversos segmentos, transporte, seguro, saúde, varejo, coworking, financeiro, enfim. Tem diversas empresas aqui ocupando aqui os seus imóveis, certo? A gente tem aqui a perspectiva aqui média dos seus aluguéis de contrato de 9 anos, então a gente vê um contrato aí bem mais longo até do que o da logística, que está na casa dos 5, 6 anos, por conta desse percentual alto de contratos atípicos. Se a gente comparar lá com o BTLG11, você vê que o BTLG11 tem mais contratos típicos, né? Que tem um prazo menor ou até 5 anos. Então, nesse caso aqui, como o Vino tem bastante contrato atípico, ele conseguiu ter aí essa perspectiva, aí, essa média de contratos com vencimento para 9 anos. Então, isso mostra uma boa longevidade aí dos contratos, podendo, aí, claro, ser renovados, podendo ter risco existe sempre, mas eu gosto dessa ideia de contratos longos, empresas sólidas, para conseguir a minha renda e conseguir a minha rentabilidade aí no longo prazo. É isso que eu estou buscando aqui, fundos de qualidade. E o Vinho é um excelente fundo. Seguindo aqui para o nosso último fundo aqui, esse é um pouquinho diferente dos demais, é aquele fundo que a gente chama de renda urbana, que ele tem negócios no varejo, então é o imóvel de um mercado, é o imóvel de uma loja, é o imóvel de uma faculdade. Esse tipo de fundo também tem mais risco,
Então, os negócios aqui são negócios mais cíclicos, então a gente pode esperar um pouco mais de balanço. Claro que isso pode não acontecer, mas a gente tem que ter noção onde está colocando o nosso dinheiro. Então aqui, como são negócios cíclicos, faculdade, varejo, enfim, pode balançar mais, então você tem que estar ciente de estar assumindo risco. Mas o retorno vem exatamente daí, do risco. Então, esse aqui é um fundo que a gente tem aqui de tijolo, boa parte dos seus ativos aqui são de tijolo, né? Como sempre, eu só botei 20% aqui em ativo de papel. É um ativo interessante na minha visão, porque ele é muito bem diversificado, tá? Ele tem diversos imóveis, tem uma preocupação aí com sua alavancagem, tem uma perspectiva já está projetado aí a redução aí das suas dívidas, enfim. Então, aqui é o quadro dos seus ativos imobiliários, tem varejo alimentício, varejo vestuário, educação em São Paulo, lá no Paraná alimentício, educacional, enfim, nas informações dele aqui na Bovespa você encontra todos os seus ativos, então ele tem uma série de ativos, ele é bem diversificado. Deixa eu até aumentar aqui o mapinha aqui, para ficar legal no vídeo. Você pode ver aí o tanto de pontinho, o tanto de imóveis que ele tem distribuídos aí ao longo aqui do Brasil, tá? Então ele é bem diversificado. Isso que o torna esse um fundo de qualidade, tá? Diminui bastante o risco quando você tem alta diversificação e uma quantidade grande de inquilinos e diversos setores diferentes. Então ele é um fundo muito bom, tem uma grande variedade de imóveis, não tem vacância, está indo muito bem, alta diversificação. Por isso que esse fundo foi selecionado para estar aqui na nossa carteira, por conta da sua quantidade de ativos e pela qualidade deles. Tem uma média dos seus contratos de vencimento de 12 anos aí, 12 anos e meio, ou seja, uma bela perspectiva, bons contratos tem aí, isso é muito bom, a gente quer uma longevidade, a gente quer ganhar renda, a gente não quer investir em risco, a gente quer qualidade. Eu comecei no início desse vídeo falando, eu quero fundos de qualidade, eu não estou procurando a oportunidade em fundos imobiliários, que para mim, na minha visão, não existe. Aqui a gente tem que focar coisa de qualidade, pensando no longo prazo, pensando em reinvestir os dividendos. Então, esses são os 5 ativos que nós vamos comprar hoje aqui, tá bom? Então, vamos fazer a compra desses ativos agora na nossa carteira. Vou para o Home Broker para a gente fazer as nossas comprinhas e fazer o acompanhamento dessa carteira aqui no canal. Então, estamos aqui no Home Broker aqui, vamos comprar aqui o BTLG11, ótimo que já está caindo aí, 1,73, vamos comprar aqui, vamos comprar 20% aqui, R$1.000 em cada um desses. Então, vou comprar aqui, BTLG11, tudo certinho aqui, preço, confirmar compra, ordem executada. Vamos para comprar agora o KNSC11, isso aqui tem um spreadzinho aqui no seu preço. Vamos lá comprar, KNSC11. Ordem executada. Vamos comprar agora o XPML11. Esse aqui está caindo, isso é bom. Vamos comprar agora o Vino11. Esse aqui, o spreadzinho é menor, está subindo, 2,77, né? Isso é ruim, queria comprar mais barato. 22 cotas aqui. E por último, comprar aqui o HGRU11, o nosso fundo de renda urbana. Ele está aqui no cantinho aqui, bom spread. Caindo, está no 0 a 0 aqui, isso é bom. Então é isso, compramos aqui os nossos ativos, montei uma carteirinha de R$5.000 com fundos imobiliários aqui, então coloquei aqui 20% em cada, então estamos bem diversificados, 20% em fundos de papel, 20% em fundos de logística, 20% em fundos de renda urbana, 20% aí em fundos de shopping e 20% em fundos de laje comercial. Então a gente diversificou em diversos segmentos e apenas 20% do nosso patrimônio em fundos de papel, a grande maioria está em fundos de tijolo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Sempre que eu for fazer um novo aporte, for fazer uma atualização dessa carteira, vou estar fazendo aqui no canal. Então, se você quer acompanhar, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você gostou do seu vídeo, deixe também o seu like. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.